Ele achou. Amém, irmãos. Boa noite a todos, amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa continuar se fortalecendo com essa atmosfera maravilhosa, né, da palavra dele nos nossos corações. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus, Deus possa continuar nos dando essa força, né? Tendo nos fortalecido até aqui e continuará nos fortalecendo, amém? Só uma nota, né, irmão? O pastor Vanderlei me ligou aqui na terça-feira, na segunda-feira. Os irmãos lembram daquele irmão paterno, né, irmão lá do Cocalzinho, senhor de idade, que era diácono. Ele passou mal na segunda, acho que foi na terça-feira, de segunda para terça, parece. Ele estava na UTI, né, e foi internado às pressas, né, uma parada cardíaca, e ele não resistiu, né. Ele veio a falecer, né, não pude estar, né, no sepultamento, mas, né, os irmãos orem pela família, né, dele, pai da, né, irmão paterno, que Deus possa, né, abençoar a sua família, né. Deus, um servo de Deus fiel, um filho de Deus, né, genuíno, né, fiel à palavra, né, então está num local bem melhor do que nós, amém? Está, né, está num local bem, né, ele jamais, mesmo se lhe fosse oferecido a oportunidade de voltar, né, ele não queria, né, está num lugar bem melhor, amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em referência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, vamos apenas uma pequena leitura. Aos Hebreus capítulo 7, do verso 11 ao verso 16. Pequena meditação. Hebreus capítulo 7, versos do 11 ao 16. Amém. Hebreus capítulo 7, do verso 11 ao verso 16, nos diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é, ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti nessa noite, Pai, por essa atmosfera de adoração, essa atmosfera de unção, essa unção poderosa, Pai, que está em cada coração aqui, Senhor. Podemos sentir essa unção, podemos sentir Tua palavra, podemos sentir Tua presença. Senhor está aqui, porque nós estamos aqui, nós trouxemos, Senhor, nós trouxemos a Tua presença para cá hoje, Senhor. Tua presença está em nós, Teu Espírito Santo está em nós, a Tua pessoa está em nós. Somos gratos, Senhor, nessa noite, por o Senhor ter nos dado essa grande oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez, Pai, aqui para ouvir Tua palavra, Senhor, para dizer para o Senhor que somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Abençoa cada um, continua fortalecendo cada um com a Sua palavra. E nos dá unção, Pai, nos dá unção para falar Tua palavra, unção para falar, nos dá unção para ouvir Tua palavra também, Senhor, e para nós discernirmos o Espírito nessa noite, Senhor. Estamos discernidores, porque a palavra ela é apta para discernir, Senhor. Nós estamos aqui discernindo os Espíritos, discernindo, porque o discernimento está nos nossos corações, porque somos a palavra nesse dia, Pai, manifestada. Vem nos abençoar, vem continuar nos abençoando nessa unção poderosa da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. A gente se emociona, né? Porque eu estava falando sobre Lutero, né? Sobre o cantor hino Castelo Forte, né? Falando sobre Lutero. E eu me lembrei como a Bruna fala de John Hus, né? John Hus é um homem que viveu 100 anos, né? Acho que deve conhecer, né? Como a Bruna fala na mensagem sobre John Hus. John Hus, ele foi um homem que viveu aproximadamente 100 anos antes de Lutero. E ele foi queimado, né? Foi morto pelo sistema romano da época, né? Pelo sistema religioso da época. E o nome John Hus era um apelido que ele tinha, significava ganso, né? Ganso. E ele, antes de ser morto, né? De ser queimado, ele profetizou, né? Ele disse: vocês queimam, né? O ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês nunca conseguiram queimá-lo. Amém? E isso, quando você lembra disso, dele naquela situação antes de ser morto, você se transporta para lá, irmãos. Porque eu estava lá, você estava lá, nós estávamos lá com ele naquele momento. Nós estávamos lá. Elias, as últimas palavras dele foi essa: vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne e esses vocês nunca queimarão, irmãos. E ele estava se referindo a Lutero, que seria levantado no poder da palavra. E essa palavra, ela nunca perdeu o seu poder, ela nunca perdeu a sua força, mas ela continua a sua força, a força da palavra continua viva nos nossos corações hoje. Nunca conseguirão destruir a palavra, nunca conseguirão queimar a palavra, nunca conseguirão denominar a palavra, porque essa palavra é uma palavra viva que está nos nossos corações, irmãos. Viva, sempre forte, nunca será destruída, não importa o que aconteça, não importa a condição que o mundo se encontre, mas Deus sempre estará vivo na terra, nos seus filhos nessa hora, irmãos. E Ele está vivo nos nossos corações. O Valdir falou aqui sobre Lutero, me veio no coração exatamente a situação de John Hus lá sendo queimado, 100 anos antes, e ele profetizando a respeito de Lutero. E você sente isso porque você, irmão, a gente se emociona porque você sabe que você estava lá com ele, irmãos. Você estava com cada um daqueles irmãos lá atrás que sofreram por amor à palavra. Não por amor à organização, por amor ao sistema de igreja, não, por amor à palavra, porque eles eram a palavra. Eles não abriram mão da palavra. O sistema católico diz só vocês têm, o sistema romano católico diz vocês. Vocês podem me queimar, vocês podem queimar o ganso, mas Deus vai levantar daqui a 100 anos um cisne, e esse vocês nunca irão queimá-lo, irmãos. Aí estava Lutero, depois de Lutero veio Wesley pentecostais, e a palavra sempre indo para frente, e hoje aqui está a palavra, irmão, viva e manifestada nesse último dia. Aqui está a palavra hoje, nos dando prazer, nos dando alegria, irmão. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Essa unção maravilhosa, essa unção poderosa da palavra, né, nos dá força. Essa unção é o nosso combustível para nós prosseguirmos. E essa unção, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai terminar, né? Eu queria falar um pouquinho, né? Eu vou ser bem rápido, mas eu queria ser bem objetivo. Falar sobre isso que nós lemos, o sacerdócio, né? O sacerdócio, a intercessão. O sacerdócio é a intercessão. Né? Você sabe que o sacerdote do Antigo Testamento, ele era o intercessor, ele entrava pelas pessoas, né, no santuário, ele entrava lá. E há muito estudo sobre isso, né, mesmo na mensagem. Pessoas que falam que a intercessão terminou, que o sacerdócio agora, né? Mas o sacerdócio, o Bruno fala que ele não acabou, o sacerdócio continua. O sacerdócio, a intercessão, ela não acabou, ela apenas mudou de lugar nessa hora, ela não está mais no lugar distante. A intercessão hoje está nos nossos corações, está onde está a palavra hoje, está no teu coração, está no meu coração. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, irmãos, eu queria... meu tempo é o tempo que eu uso sempre, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa intercessão. Gostaria que vocês conseguissem captar, né, o que eu captei da mensagem, que na verdade é uma águia falando para uma águia, né? Nós somos águias. Se você lê a mensagem, não é o intelecto humano
Não é a faculdade, não é as faculdades mentais aqui. O Bruno diz que o homem tem a faculdade mental no coração. Há faculdades no coração, porque parte das intenções do coração. E Deus, Ele recebe nessa hora, Ele sabe, Ele mudou o teu coração, Ele mudou o meu coração. Ele colocou em nós um coração novo. Há um hino do Lázaro, né, que tem alguns hinos dele que eu gosto. Ele diz: Deus colocou em mim um coração novo, um novo coração. Deus tirou o velho coração, Deus matou o velho homem, Deus tirou o coração de pedra e Deus me deu um coração de carne para que Ele pudesse fazer a sua escrita, escrever nos corações agora o seu novo mandamento, né? Não mais com tinta, mas agora com o Espírito de Deus vivo nessa hora nos nossos corações. Então isso que era de pedra, né, que era um fardo, se tornou agora um prazer em Cristo. Amém? Então Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Nos livrou. Agora veja bem, agora eu quero trazer um tema bem polêmico e quero expor para vocês, que vocês possam captar o que eu quero dizer. Veja, a lei do pecado, da morte, e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Veja, irmãos, eu coloquei aqui, tudo foi inspiração, né? Tem algumas coisas que eu peguei da mensagem, mas eu gostaria de partilhar, né, participar com vocês. A lei, eu coloquei a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela é mais rígida do que a lei do mandamento carnal. Ela é mais rigorosa. Ela é mais rigorosa, irmãos. Tem mais rigor na lei do Espírito de vida do que na lei do mandamento carnal. Eu vou explicar isso para vocês. Por quê? A minha visão. Eu coloquei a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é mais rígida do que a lei do mandamento carnal. Por quê? Coloquei a lei do Espírito de vida em Cristo, ela discerne a intenção do coração. Ela discerne a intenção do coração. É justamente quando nós lemos, né, nós conhecemos a Escritura de Hebreus 4:12, que diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora vejam aqui. Jesus, eu coloquei Jesus sendo a palavra viva em carne, discerniu a intenção daqueles acusadores da mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Eles viviam debaixo de mandamentos. Eles tinham a lei do mandamento carnal, mas eles nunca tocaram na mulher, nunca prostituíram na carne, porque eles tinham a lei do mandamento carnal com eles. Mas Jesus, sendo a palavra em carne, ele pôde discernir a intenção do coração daqueles homens. Eles tinham desejo de possuir aquela mulher. Porque Jesus Cristo, quando trouxeram ela, Jesus Cristo falou: aquele que não tem pecado semelhante ao dela. Aquele que não tem pecado, em outras palavras, aquele que nunca desejou essa mulher, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Porque ele era a palavra. E a palavra foi lá no interior do interior deles, se discerniu a intenção do coração deles. A palavra discernindo as intenções do coração. Então eles viviam debaixo da lei do mandamento carnal. Eles eram sacerdotes, homens intocáveis. Era muito fácil, no sentido da carne. Se você sondasse uma pessoa normal, não podia acusar aqueles homens de nenhum pecado. O pai do pai do pai, a genealogia deles, tantos anos para trás, 10 anos para trás, era intocável. Mas chega Jesus, a palavra em carne, e diz: vocês são filhos do diabo. Veja bem, irmãos. Aqueles homens tinham uma hierarquia para trás deles, intocável. Nunca deram um cheque sem fundo, vamos dizer assim, né? Nunca lograram ninguém, nunca enganaram ninguém. Estavam ali intocáveis. No entanto, chega Jesus Cristo, nascido do nascimento suspeito, um filho quase que como se um filho fora do matrimônio. Uma virgem concebeu, estava ali Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi um escândalo. Ele estava, o homem do escândalo, Jesus Cristo, ali diante daqueles homens intocáveis, dizendo: vós sois filhos do diabo.
a palavra em carne, discernindo as intenções do coração, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui, Ele é a palavra em carne nos nossos corações. Ele é a palavra, irmão, Ele é a palavra. É mais difícil vivermos a palavra hoje. É mais difícil hoje a lei do Espírito de vida do que a lei o legalista hoje. É muito mais difícil. Aqueles homens eram legalistas. Aqueles homens tinham umas gerações e gerações vivendo santamente. Aquilo era muito fácil de viver, eles viviam ali. Até no dia de sábado, até o número de passos que eles davam era contados. Eles tinham rigor para guardar a lei. Mas ali estava a palavra em carne diante deles, né, acusando-os e desnudando-os. Sepulcros caiados, vocês estão brancos por fora, mas dentro de vocês está a podridão. Ossos mortos está ali, porque Ele era a palavra, Ele podia discernir as intenções do coração. É muito mais difícil, irmão. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, eu coloquei aqui, ela trabalha na causa, na fonte, na origem da coisa, na raiz do mal, na raiz do pecado. Ela trabalha no seu coração lá dentro. Só trabalha com quem pode aguentar ser lapidado. O lapidador, para ele lapidar, ele precisa de quê? De um diamante. Deus, hoje, o grande lapidador, Ele não vai lapidar pedra, Ele não vai lapidar cascalho, o que não aguenta, vai estourar, vai arrebentar. Ele precisa de diamantes. Diamantes para que Ele possa lapidar nessa hora, irmãos. E só diamantes aguentam ser lapidados. Diamantes suportam ser lapidados. E o que lapida o diamante, você pode ver na história que é outro diamante. É justamente a palavra nessa hora te lapidando. A palavra nessa hora, irmão, fazendo de você, tirando aquilo que o excedente. Não é o homem fazendo, mas é o próprio Deus nessa hora trabalhando no teu coração. Veja, irmãos. Ela trabalha na causa, né? Deus trabalha a palavra. Nós lemos Hebreus 4:12. A palavra vive e eficaz, ela entra para resolver um problema de uma pessoa. A mim resolveu o meu problema. Resolveu o teu problema, está resolvendo o nosso problema, porque a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se ainda. A palavra continua nessa hora te limpando, continua te lapidando nessa hora. Então ela trabalha na causa, na origem da coisa, na raiz do mal, na raiz do pecado. Agora veja eu coloquei a lei do mandamento carnal, ele pune as atitudes. Pune as atitudes. O que você fez, irmão Alessandro? Eu fiz isso, você vai ser punido por isso. Punido por aquilo. Isso é a lei do mandamento carnal. Ele pune, você fez isso. O que você fez? Eu fiz isso, então você vai ser punido por isso, punido por isso, punido por aquilo. Mas veja, a lei do mandamento carnal, ela pune as atitudes. Porém, o Bruno diz que é um policial que te põe na prisão, que te dá uma voz de prisão. Que te dá uma voz de prisão. Não tem, na lei não há misericórdia, na lei do mandamento carnal não tem misericórdia. Eu coloquei, mas a lei do Espírito de vida, ela vai na fonte da coisa, na origem da coisa. Na origem, irmãos, a origem. Por eu digo, a lei não acabou, a lei não terminou. Às vezes diz, não, Valber está fazendo isso. Mas a lei do mandamento carnal diz, não, ele tem que ser punido porque ele fez isso. A mulher que foi pega no próprio ato, ela tem que morrer porque ela estava adulterando. Mas veja, a lei do mandamento carnal, ela pune as atitudes. Mas a lei do Espírito de vida, ela entra lá dentro da alma e trabalha com a causa, na fonte, o que está acontecendo, por que você fez isso? Por que quando eu estou fazendo isso? Por que quando eu estou fazendo isso? Deus não trabalha, Deus não vai lá, Deus não poda, tira os frutos podres, Deus não tira os maus frutos, melhor dizendo. Não adianta você tirar os maus frutos, se você não for lá na raiz, trabalhar na raiz. E a lei, eu coloquei aqui, a lei, irmãos, do Espírito de vida, vai na origem do problema, na fonte. Então, ela é mais severa. Ela é mais severa. Porque ela só trata com filhos. Só trata com filhos. E quando somos julgados, nós não somos condenados, mas somos repreendidos nessa hora. Repreendidos. Eu me sinto repreendido. Nós nos sentimos repreendidos, porque o filho bastardo, quando ele é repreendido, ele foge de casa. Mas o filho legítimo, quando vem a repreensão, não a condenação, não a acusação, mas a repreensão é para a sua edificação. Nós nos sentimos edificados nessa hora em Cristo Jesus, porque a palavra nos edifica.
A palavra nos traz, porque não é o homem corrigindo, é a palavra de Deus nos trazendo, nos mostrando, nos constrangendo nessa hora. Não coloquei. A lei do mandamento carnal exigia, ou aceitava um sangue substituto, um sangue de touros e bodes, até que chegasse o sangue perfeito. Até que chegasse o sangue perfeito. Agora veja, eu coloquei aqui, Deus não aceita hoje nem a química do sangue de Jesus. Nem a química do sangue de Jesus Ele não aceita hoje, irmãos. O que é a química do sangue de Jesus? Coloquei a aparência de piedade. Deus não aceita a aparência de religião. Deus não aceita, ele parece crente, está parecendo crente. Às vezes a pessoa tem essa expressão, está parecendo crente. Mas Deus não aceita um parecer. Deus aceita a vida nessa hora lá dentro. Deus está olhando a vida. Por isso que é mais difícil, irmãos, é mais difícil. O Bruno tem mensagem, por que é difícil viver uma vida cristã? Sabe por que é difícil? Porque Deus não aceita aparência. Deus não aceita fogo pintado na parede. Deus não aceita a química do sangue. Deus não aceita a aparência de piedade. Porque Deus tem a sua palavra eficaz nessa hora para entrar na tua alma e mudar a tua vida. Deus tem a eficácia da palavra para entrar no teu coração e produzir um cristão genuíno. Um cristão que tem prazer na palavra. Eu coloquei, por isso não tem como eu, Valber, não tem como eu, nenhum de nós enganar a Deus com química do sangue, com aparência de piedade, com religiosidade. Sabe por quê? Coloquei, porque Deus, mais do que ninguém, conhece a vida dele em nós, conhece um filho de Deus hoje, através de quê? Do seu Espírito que ele nos deu, irmãos. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Deus te fez filho porque Ele deu o Espírito dele para você, colocou a vida dele em você. Não foi como criar um anjo, irmão. Um anjo foi criado. O Bruno disse que Deus, no princípio, Ele não era nem Deus. O nome Deus, Elohim, significa existente de si mesmo, aquele que existe por si mesmo. Mas Ele não era Deus, porque Deus, a palavra Deus, no sentido mais baixo, significa objeto de adoração, um ser que era adorado. Mas Ele não era adorado. Aí, quando Ele criou os anjos começaram a adorar a Ele. Então, aí Ele passou a ser um ser adorado. Os anjos começaram a adorar a Ele. Mas veja, você não é como um anjo, porque um anjo foi criado. Ele disse, haja um anjo, e houve um anjo para adorá-lo. Mas você é diferente, irmão. Quando Ele fez você, quando Ele fez a mim, Ele pegou uma parte de si mesmo naquela hora ali, irmãos, e fez um filho dele naquela hora. Ele fez, como é que você gera um filho? Você gera um filho, é parte de você. Você gera um filho é você ver num filho, numa filha, você vê você. Por isso que você tem misericórdia de um filho. Por isso que você tem que ser os olhos de Deus nessa hora. Porque se não for os olhos de Deus, olha para você hoje, irmão. Ele vê a imagem dele, ele vê Cristo, ele vê Ele mesmo, irmãos. Então Ele não pode mais te destruir nessa hora. Ele não pode destruir você, Ele não pode tocar em você. Deus, mais do que ninguém, conhece a vida dele, conhece um filho de Deus. Por isso, filho de Deus não é coitadinho, irmãos. Filho de Deus não é coitadinho. Tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, está passando por isso. Nós como humanos que estamos, nós nos compadecemos mesmo. Nós temos dó. Fala sério, nós temos dó. Eu tenho dó. Quando eu vejo minha filha passar por uma situação, quando eu vejo alguns sobrinhos, ou o que seja, os irmãos passar, eu fico, irmão, o coração da gente corta. Mas eu digo para vocês, filho de Deus não é coitadinho. Filho de Deus é filho de Deus, é Deus nessa hora, irmãos. Nós como humanos, nós temos dó. Nós temos aquilo que comove a gente, mas ele não é coitadinho, ele é um filho de Deus. Veja, coloquei aqui. Se tornou muito mais difícil do que a lei do mandamento carnal nesse dia, ser cristão. Se tornou muito mais difícil. Por isso, todo filho de Deus tinha que ser circuncidado. E a circuncisão é justamente a de Hebreus 4:12. A circuncisão é de Hebreus 4:12. A circuncisão, a palavra de Deus, vive e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a circuncisão verdadeira, da palavra nessa hora. Então eu digo, existe uma lei hoje. Não virou bagunça, não virou bagunça. Não virou bagunça, irmãos, existe uma lei. Ah, mas a lei do mandamento carnal foi abolida.
Isso, nós lemos aqui. Nós lemos exatamente aqui. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, eu estou livre da lei do pecado da morte. Mas existe uma lei hoje. A lei do Espírito de vida. Deus exige de nós hoje a lei do Espírito. O que é a lei do Espírito de vida? Para você fazer as coisas, discernir entre o certo e o errado, só a palavra pode discernir. E você tem que se tornar a palavra hoje para você discernir o certo e o errado. O que é o Espírito de vida? É o Espírito da palavra. Deus no seu coração hoje, irmãos, que faz você discernir. Só a palavra é apta para discernir. Ah, irmão, mas eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Isso é errado. A minha filha fala, pai, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Às vezes a gente pergunta, será que eu estou errado em fazer isso? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Nesse dia, irmãos, por isso que é difícil. A lei do Espírito de vida é muito mais difícil. A lei do Espírito de vida, porque você tem que ser a palavra hoje para discernir hoje, irmãos, o certo e o errado. O certo e o errado. Existe uma lei, eu coloquei, ainda existe uma lei, e ela é mais rígida hoje. Ela é mais rígida, irmãos. É muito mais rígida. Se aquela lei, debaixo de sangue de touros e bodes, quando Deus estava ali, sobre o seu povo, quando Deus estava sobre o seu povo, era uma lei rígida. Imagina agora Deus estando em seu povo agora, em você agora, no seu coração agora. Existe uma lei, somos legalistas, para essa lei do Espírito de vida. Mais um pouquinho aqui. A lei do pecado da morte, ela foi escrita em tábuas de pedra, amém? A lei do pecado da morte, ela foi escrita em tábua de... O que é tábua de pedra hoje? Eu ler o que é proibido na Bíblia, o que não pode fazer, não faça isso, não faça aquilo, e dou por molestando da parte de hoje. Não beba, não fuma, não adultere, não faça isso, isso. Aqui está. Te dou essa Bíblia, você vai lá, aqui está. Não faça isso, as proibições, né, o mandamento está aqui. Eu te dei a palavra. A lei do pecado da morte foi escrita em tábuas de pedra. Ou aqui, coloquei. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo foi escrita em tábuas de carne do coração nessa hora, irmãos. Não por mim, mas por Deus nessa hora, quando essa palavra de Hebreus 4:12 entra em você e faz uma obra nessa hora, irmãos. Uma obra redentora. Uma obra de graça no seu coração. Agora veja. Nas tábuas de carne do coração, a Bíblia diz, nas tábuas de carne do coração. Se é coração, irmãos, então tem que ter prazer nisso. Não é fardo pesado. Se é uma obra no coração, na carne do coração, meu Deus, irmãos, e agora? E agora? O prazer da palavra. O prazer, né, o cristão prazeroso. Ter prazer na palavra. Eu coloquei aqui, se fala de prazer, por quê? Porque a arca era trazida nos ombros dos levitas, nos ombros, era um fardo pesado. Era um fardo pesado. Coloquei aqui, mas ela foi tirada dos ombros e ela desceu agora para o coração. Ela desceu, não é mais um fardo. Deixou de ser um fardo para ser agora um prazer em Cristo nessa hora, irmãos. E é fácil de você conversar com a pessoa que tem prazer na palavra. É fácil você identificar uma pessoa que tem prazer em Cristo. E é fácil você identificar um religioso, uma pessoa religiosa, porque não é mais nos ombros, não é mais um fardo carregado, mas é agora um prazer no coração, um amor no coração, uma palavra no coração. Deixa de ser um peso, né, para ser um prazer. Mais 10 minutos, vamos aqui. O Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, hoje, é um prazer, irmão. Ser cristão tem que ser um prazer. Um prazer, que prazer. Que uma coisa maravilhosa, o prazer em Cristo. Estar em Cristo. Eu desafio vocês nessa hora, porque essa fita eu vou botar na internet. Eu desafio a todos que estão me ouvindo nessa hora. Coloquei, se existe prazer na vida mundana, eu digo para vocês, e os prazeres da vida mundana são vividos hoje. Veja a Copa do Mundo aí. Veja o que é a Copa do Mundo. Sai na rua, uma hora de Copa do Mundo. Não tem nenhum carro na rua. O povo está dedicado ali, com o coração naquilo. É o prazer do mundo. E eu digo para vocês, onde está o nosso prazer nessa hora, irmãos? Onde está esse prazer nessa hora nos nossos corações? Maior é aquele que está no mundo? Maior é aquele que está lá?
Não, maior é aquele que está em você nessa hora. Maior é aquele que está no teu coração nessa hora. Se existem os prazeres de uma vida mundana, não existiria o prazer de uma vida em Cristo nessa hora, meus irmãos. O prazer de uma vida em Cristo. O prazer de uma pessoa que não está preocupada com as coisas dessa terra. Um prazer de uma pessoa que tem o seu tesouro não aqui. O tesouro seu aqui é no seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o teu coração está em Cristo nessa hora. Você sabe que tesouro é a divindade no teu coração. É a palavra no teu coração. Veja, o Espírito da vida em Cristo Jesus, ele nos dá um prazer em Cristo nessa hora. A lei do Espírito de vida e a lei do mandamento carnal. Eu coloquei a arca, vocês lembram da arca do concerto? Ela era carregada, sobre os ombros dos levitas. A arca é o tipo da palavra, a presença literal e real de Deus. A presença viva de Deus nos ombros dos levitas, ali estava um tipo. A irmã Bruna fala aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, no 294, ele diz, aqui está o verdadeiro altar. Ele deve ter apontado para o povo, irmã Bruna, O altar não é esse aqui. O Bruna disse, não existe altar de igreja. Altar de igreja, isso aqui foi criado no tempo dos presbiterianos. O Bruna disse que foi criado os altares, eles não tinham púlpitos. Eles faziam cultos em cavernas, onde eles estavam, ali não existia. Nós criamos isso, foi criado isso. Mas o Bruno disse, aqui está o verdadeiro altar. Vocês são o verdadeiro altar nessa hora, irmãos. Você é o altar. O Bruno diz aqui, aqui está o verdadeiro altar de Deus. Porque o verdadeiro altar de Deus está no coração do homem. Está no coração do homem. Deus está em seu coração. E no coração do homem está o trono de Deus. O trono de Deus. Ele fala aqui, eu estou na mesma mensagem, mais para frente, que o primeiro trono estava no céu, que era o trono de julgamento. O segundo trono estava em Cristo. E o terceiro trono está no coração do homem. Está no teu coração. Está aí, está em nós nessa hora. Então, irmãos, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus traz a vida de Deus para dentro de você, para dentro de nós. Isso é muito maravilhoso. Agora, ter a vida de Deus hoje, a coisa chegou a um ponto que está, nós estamos hoje, Deus deu uma peneirada, peneirou a peneira de Deus. Deus não deu, porque não é eu que julgo você. Não é eu que digo, não, o Eric não tem, o irmão Valdeir tem, o irmão tem. Vendo eu, Deus falando, Deus, quem está falando agora é Deus. Vendo eu o sangue. Vendo eu, não é vendo eu, Valber, vendo no Joel, se eu ver a vida de Deus em você, não. Vendo eu, Deus, Ele mesmo, vendo em você o sangue, que é o sangue, a vida dele, então eu passarei de vós e não haverá no vosso meio praga de mortandade nessa hora, irmãos. Não é eu que julgo você. É a palavra nessa hora, irmãos. E quando ela vem em você, a palavra, ela casa com a palavra, essa palavra casa com a palavra que está em você, e ali se dá a união invisível, essa união invisível que sempre temos nessa hora com Deus. Uma intimidade com Deus, como o Mostre fala, uma intimidade com Deus nessa hora. Experiência com Deus. Vida íntima com Deus. É isso que te segura, irmãos. Que te segura em Cristo nessa hora. Vida íntima com Deus nessa hora, irmãos. Comunhão com Deus nessa hora. Você ser a palavra todo instante que você está, saber discernir o certo e o errado. Lá está escrito em Isaías, meu povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Meu povo não sabe discernir a mão direita. As duas mãos são as mesmas mãos da mesma pessoa, as mesmas impressão digital, mas uma é direita, a outra é esquerda, e o povo não sabe discernir. Às vezes quer pegar na mão esquerda. Aqui, irmãos. Jesus Cristo, ele tinha a vida de Deus nele, amém? Jesus Cristo tinha a vida de Deus nele, a vida de Deus nele. A vida de Deus, tanto é que essa vida voltou para nós, a vida do Cordeiro. Jesus Cristo disse, eu sou de cima. Agora aqui vai uma coisa um pouco pesada, mas eu vou falar. Se você tem o Espírito de Cristo, como o Bruno disse, em você, você é de cima. Você é de cima, então você é um estranho aqui para as pessoas. Você é estranho.
Esse camarada é diferente. Esse camarada é diferente. Ele não é normal. Ele é estranho. Um cristão, ele nunca é normal, ele nunca é comum. Ele sempre é estranho, irmãos. Ele é estranho, porque ele não é desse mundo, ele não é dessa terra. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Jesus Cristo disse: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou de cima. E porque aquele que é de cima estava nele, e aquele que é de cima está em nós hoje, o mesmo que estava nele, a palavra viva, vivendo naquele dia. A lei do Espírito de vida, eu vou falar algo aqui. A lei do Espírito de vida, em Cristo, né, nós estamos nesse clima de Copa aí do mundo, né, que isso soe como um escândalo, mas que isso encaixe bem no coração do eleito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela não te proíbe de assistir os jogos da Copa do Mundo. Ela não te proíbe. O silêncio, né? Ela não te proíbe, vou ler de novo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela não te proíbe de assistir os jogos da Copa do Mundo. Porém, ela te dá um prazer maior do que este, ao ponto de você não sentir necessidade disso mais, irmãos. Te dá um prazer tão maior, um prazer tão real, que isso não te atinge, não chega no seu coração. Não há um clamor no seu coração por isso. Por quê? Porque você é um circuncidado pela palavra nessa hora. Você foi circuncidado pela palavra nessa hora. Não há um clamor no seu coração. O que eu coloquei aqui, irmãos, ela te dá um prazer maior, a lei do Espírito de vida em Cristo, ela te dá um prazer maior do que este, né? Ao ponto de você não sentir mais a necessidade disso, o clamor disso. O Bruno diz: você tem a natureza do lugar de onde você veio nessa hora, irmãos. A tua natureza do lugar de onde você veio. E redimir é trazer de volta. Você foi trazido nessa hora de volta, irmãos. Você está aqui, a tua natureza é de cima. Os teus desejos são de cima. Agora, o tanto que é difícil você imitar isso. Por isso é muito mais difícil, irmãos, ser um cristão do que ser um legalista, do que a lei do mandamento carnal. Porque quem tem que reconhecer o sangue não é eu e você, não é eu no Joel, é Deus nessa hora que tem que ver a vida dele em você. Vendo eu o sangue, passaria de vós. É Deus que tem que ver, irmãos. Quando ele vê o sangue, vê a palavra dele, ele disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo em habitar nessa hora. Esses são meus filhos amados, em quem eu me comprazo em habitar nesse dia. Ele se compraz de habitar em você, ele tem orgulho de você. Ele fala para o diabo, ele não fala mais como Jó. Nós somos superiores a Jó, irmãos. Porque ele falou para o diabo: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra. E o diabo está ao nosso derredor hoje. Que terra? Ao nosso derredor, rodeando, procurando a quem possa tragar. O diabo está rodeando. Ele falou de Jó: tem visto meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra. Mas nós somos diferentes. Nós não somos servos. Tem visto meu servo Jó? Nós somos filhos nessa hora, irmão. Não sois mais servos. Sois filhos de Deus nessa hora. Somos filhos. Tem visto meu filho na terra? Tem visto minha palavra na terra? Tem visto a minha vida na terra? Ele tem colocado a vida dele em você. Então ele tem orgulho de você, irmãos. Ele tem orgulho de você nessa hora. Deus tem orgulho de você nessa hora. Porque ele fez você a imagem dele. Ele fez você um filho dele. Ele tem orgulho de você. Ele fala: tem visto meus filhos na terra? Tem visto meus filhos que eu gerei na terra? Deus é um pai que gera filhos e cuida dos seus filhos de que forma? Porque o filho gerado é ele mesmo, é o próprio Deus gerado, irmãos. O próprio Deus cuida de você. Ele é o socorro presente. A presença dele é o socorro nessa hora de você. A presença dele é o socorro. Estou terminando. Você tem a natureza do lugar de onde você veio. Aí a pessoa diz: mas eu sou brasileiro. O rapaz da Assembleia de Deus me falou: eu sou brasileiro, eu tenho que assistir o jogo da Copa. Eu sou brasileiro. Eu falei, eu entendi a palavra dele. Disse: eu sou brasileiro, eu tenho que assistir os jogos da Copa. E eu falo para vocês, irmãos, eu falo para vocês aqui, e para quem vai ouvir essa pregação pela internet: se você tem vontade de assistir, assista. Se você tem um clamor no seu coração para assistir, assista. Se tem um clamor no seu coração, você tem que deixar de hipocrisia, porque Deus, ele trabalha com a palavra no coração, e a palavra no coração procedem os desejos, as intenções e as vontades.
Então a coisa não está em assistir o jogo, a coisa está porque a palavra não desceu na alma, não circuncidou lá dentro, não mudou os desejos, não mudou as intenções, não mudou lá dentro, irmãos. E Deus, Ele é um grande cirurgião. Deus não é um médico, como o Bruno disse, Deus não é um médico que você chega com dor de cabeça, Ele te passa uma aspirina e manda você embora. Não, Deus não faz isso. Deus trata da causa, Deus entra lá dentro do teu coração nessa hora, com o seu bisturi, que é a sua palavra nessa hora, entra lá dentro e cuida de você, e tirando a causa ali, circuncidando o teu coração. Se há um desejo, se há um clamor para o jogo, para assistir, assista. Mas eu digo, busque o Espírito Santo nessa hora, busque a palavra de Deus nessa hora, para que Ele possa trabalhar no teu coração, para que Ele possa trabalhar no teu coração. Aí a pessoa diz, nada me condena. Nada me condena, nada me condena. O Bruno fala, é porque não tem nada lá para condenar. Porque se tivesse algo lá dentro, não te condenaria, mas te repreenderia. Deus não condena, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo nessa hora, irmãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, pode ter repreensão, nós temos repreensão. O filho é repreendido pelo pai. O pai, ele senta com o filho e diz, filho, isso. Repreende, mas não condena. Um pai entra dentro do fogo, uma mãe entra dentro do fogo para tirar um filho. É um tipo do amor de Deus. Se um filho estiver caminhando, ele entra, ele dá a vida. Não, ninguém segura um pai. Ninguém segura um pai, quando um pai ou uma mãe, quando um filho está em perigo. Isso é amor, o amor filho. Agora você imagina o amor ágape nessa hora, irmão. O que é o amor ágape nos nossos corações? O que é a palavra de Deus nos nossos corações? O que Deus não fez por nós nessa hora, o que Deus colocou nos nossos corações nessa hora, irmãos. A força que temos hoje, nesse dia, irmãos. A força que desafia 200 milhões de demônios nesse dia. A força que desafia Laodiceia nesse dia. Laodiceia não pode destruir, irmãos. Por quê? Porque ele não pode destruir Deus nessa hora, porque Deus está no teu coração nesse dia. Deus, quando diz a expressão do outro, Deus pegou pesado nesse último dia, irmãos. Se o diabo pegou pesado, Deus pegou muito mais ainda. Muito mais ainda, porque o diabo colocou 200 milhões de demônios na terra para destruir. Mas Deus veio, Ele mesmo, como o Bruno relata lá na fornalha ardente, que um anjo, Miguel, queria ir lá, né? O Gabriel queria ir lá destruir, né? Até deixa comigo. Deus falou para eles, não, nesse caso aí, do último dia, nesse caso aí da fornalha do último dia, será que esse dá 7 vezes mais? Eu mesmo, pessoalmente, vou lá socorrer meus filhos. E Ele mesmo, pessoalmente, tem vindo aqui nos socorrer nessa hora, irmãos. Ele é o nosso socorro bem presente nos nossos corações. Agora veja. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu vou terminar aqui, falta só essa página. O Bruno diz aqui, fechar com isso. A brecha é simplesmente o espírito da nação. Mas nós não somos americanos. Eu digo, nós não somos brasileiros. Nós não temos o espírito do mundo. Nós não temos o espírito do mundo. Por isso que é muito mais difícil, irmãos. Deus trabalha com desejo, Deus trabalha com clamor no coração. Se o amor das coisas do mundo está no teu coração, é porque Deus não entrou ali. Não tem como agradar a Deus 2 reis estar no mesmo trono. Não tem como 2 reis estar sentados no mesmo trono. Um trono é para um rei. Ou é Deus ou é o diabo. O que está clamando nos nossos corações? Então a questão está aqui. A questão não está no exterior. A obra que Deus faz é lá no interior, interna. É uma obra interna nos nossos corações. Não somos deste mundo quando nascemos de Deus. Nós somos de cima, diz Mombrana. Somos de cima. Coloquei aqui. A lei do Espírito de vida é uma lei muito rígida. Irmãos, para que rigidez maior do que isso? Você diz, me prova isso. Jesus Cristo falou para aqueles fariseus, na vossa lei está escrito, um homem que se deitar com a mulher adulterou. Mas eu digo, um homem que desejar a mulher, desejá-la, já adulterou com ela. É muito mais rígido. Um homem que mata, na vossa lei está escrito, não matarás. Mas eu vos digo, qualquer que odiar o seu irmão sem causa, já o matou. É muito mais rígido. É magnificado agora. Cristo, Ele veio magnificar a lei. A lei está magnificada.
ela não mudou, ela não acabou, ela não foi abolida. Ainda existe uma lei. Qual lei? A lei do Espírito da vida de Deus que está nos nossos corações. Jesus Cristo disse aqui, veja, deixa eu deixar só o que Jesus Cristo falou a respeito em João 13:34. Em João 13:34, eu vou encerrar com isso aqui. Apenas ouça. João 13:34, Jesus Cristo disse, 13:34, ele fala aqui, vou encerrar com isso. Um novo mandamento vos dou. Agora veja, irmãos. Um novo mandamento vos dou. Escutem bem isso. E deixe que isso fique gravado nos vossos corações. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é fácil. Mas espera aí. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Meu Deus, agora é difícil. Amar como Deus amou. Ser o próprio Deus amando através de você, irmão. Ter o coração de Deus nessa hora. Só pode amar como Deus amou se você tiver o coração dele. Se ele estiver em você nessa hora, para amar, para olhar para o irmão Alessandro, para olhar para o irmão Mantuel e ter o sentimento de Deus. Qual o sentimento que Deus teria por ele? Qual o sentimento que Deus teria pelo Eric? Qual o sentimento que Deus teria por algum de vocês? Tem que ser o mesmo sentimento. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo naquela hora ali, irmãos. Como pode ser? Deus está nos chamando nessa hora para ser Ele, irmãos. Para ser Ele nessa hora. Para agir como Ele agiria. Jesus Cristo disse, alguém te bate no seu rosto, oferece ao outro lado. Alguém quer te levar a capa, dá a túnica também. Só Deus faz isso, irmãos. Só Deus faz isso. Por isso é muito mais difícil. E Deus não aceita a química de sangue. Deus não aceita a aparência de piedade. Porque não é eu que vou julgar, não é eu que vou ver, é vendo eu o sangue. Deus tem que ver isso em você, a vida do Filho dele em você, a vida do Filho dele, que é a própria vida dele nos vossos corações. Então Deus, pois que agora, irmãos, agora a questão agora não é simplesmente vir à igreja e adorar, isso é muito bom, e glorificar. Eu vejo os cultos que as pessoas fazem aí fora, é muito bom adorar, tem que adorar, isso é libertação. Agora pode, dançar, isso, bateria, isso mais, mas magnificar isso, magnificar a lei não é isso. Se é magnificado, se eu tinha uma maneira de viver lá fora, no tempo das eras, vivi quase 20 anos lendo as mensagens com as eras, com aquele zelo. E agora, irmãos? E agora que isso está magnificado no meu coração? E agora, irmãos, como é que eu faço isso? Não é uma vida de igreja, não continua sendo uma vida de igreja. Tem que ser uma vida real, que bota o diabo para correr nessa hora. Não pode ser um fogo pintado na parede. Tem que ser um fogo que queima verdadeiramente nos nossos corações. Uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência viva com Deus, irmãos. Deixa eu ler 1 Coríntios 3, de 1 ao 7. 9 horas e 6 minutos. Está adiantado, né? 9 horas eu vou encerrar com isso aqui. Só ler. O irmão Washington vai vir aqui e vai encerrar com oração. Ou canta um hino, né? Deixa eu ler só 2 Coríntios. Eu estou, pela internet também, vou estar livre do sangue de qualquer um. Estou livre do sangue, como disse Paulo, livre do sangue de vós. 2 Coríntios, capítulo 3, apenas ouçam. 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 7, nos diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito,
Porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vamos ler o 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.